falar um pouco dos homens, né? Da reunião dos homens ontem, foi bênção. E a reunião das mulheres, o projeto Mão tem sido muito bom. E Deus tem derramado, tem feito tantas coisas no nosso meio. E nesse último projeto Mãos, a Selma trouxe o testemunho dela e foi algo impactante. E eu falei para ela, na hora que ela terminou isso, não pode ficar só com a gente, com as mulheres, não. Isso tem que ser para a igreja. E eu queria convidar a Selma para estar aqui, vai estar ministrando hoje para você. Queria que você ficasse atenta àquilo que Deus vai falar. O que Deus fez na vida dela, Deus vai fazer muito mais ainda e vai fazer também hoje na vida de muitos que estão aqui. Quero que você estenda a mão. Paizinho querido, eu quero te louvar pela vida da Selma. Senhor, eu sei que o Senhor planejou esse momento, porque ela recebeu tanto do Senhor. Em meio às lutas, dificuldades, o Senhor sempre esteve presente. E eu sei que o Senhor vai usar na vida dela agora e derramar. Ela vai ser um vaso. E todos que estão aqui dentro, todos, Pai, serão abençoados, impactados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nossa, como essa igreja é grande. Ainda bem que esse púlpito, gente, eu estou tremendo muito, de verdade. Queridos, eu queria repartir com vocês a minha história, como eu disse no grupo de mulheres, que longe de ser uma história melhor ou maior do que a história de vocês, é mais uma das histórias que nós vemos o poder e a manifestação da glória de Deus, para aqueles que realmente buscam a sua presença e permanecem na sua palavra. Deixa eu só falar algo. Vocês vão ouvir o zumbido aqui que eles estão traduzindo, viu? Então não se importe o que eles vão estar traduzindo durante toda a mensagem, para eles poderem entender o que ela está falando, amém? Eu sempre tive uma história marcada por muita enfermidade, desde a minha infância. Mas a partir dos 24 anos é que as coisas começaram a se intensificar e ficarem mais graves. Aos 24 anos, eu fui submetida em um período curto de tempo a 3 cirurgias, sendo que de uma para outra o intervalo de tempo foi muito pequeno. Eu havia feito uma cirurgia de útero, tirado 8 fibromas do útero, vários cistos hemorrágicos de um ovário e de outro também. No intervalo de 15 e 20 dias, eu fui submetida à segunda cirurgia, porque já havia formado um outro cisto muito grande, do tamanho de uma laranja mais ou menos, era um cisto hemorrágico. Passou pouco tempo e eu tive que ser submetida à terceira cirurgia, sendo que nessa cirurgia, por causa que eu estava com uma endometriose pélvica, eu tive que retirar o útero, tromba, ovário e também o apêndice. Passou alguns meses, eu tive que ser submetida a uma cirurgia bem séria de mama, né? Então, anos mais tarde, a minha perna inexplicavelmente começou a deslocar. Não o fêmur, mas o fecho muscular que fica aqui, ao lado da perna, né? Então, começou a deslocar e meu glúteo também. Ele começou a atrofiar e meu glúteo literalmente secou. Eu tinha, assim, dores terríveis, ao ponto, assim, de ter que fazer 3 enxertos para que aquele buraco que havia sido formado fosse fechado, né? E, na verdade, nós temos o glúteo como uma almofadinha, né? Para nós não sentarmos sobre o osso, né? Que chama isquio. E o meu ficou tão afundado que eu sentava sobre esse osso e criou pus no osso. Eu vim para Campinas, nos médicos da Unicamp, e todo mundo via o que eu tinha, era uma inflamação muito grande, só que ninguém descobria a causa dessa inflamação. Quando eu me mudei para Campinas, e de um dia para o outro, eu fui submetida a mais uma cirurgia. Dessa vez uma cirurgia de apêndice, que foi de emergência, e inexplicavelmente mais uma cirurgia, né? E de repente, quando eu me mudei para Sumaré, eu parei de dormir, irmãos. Quando eu digo parei de dormir, não é que eu tinha insônia, eu não dormia mesmo. Eu tinha um sono terrível, mas eu não conseguia adormecer por nada. Meu cérebro simplesmente não desligava. E faltaram 2 dias só para 3 meses sem dormir um segundo. Vocês podem imaginar o que é isso?
eu estava perdendo a memória, eu estava literalmente enlouquecendo. Para vocês terem uma ideia, o Alexandre, que é meu marido, dia do meu aniversário, ele conseguiu um presente para mim, que foi um pré-anestésico para me desligar. Só que nem com pré-anestésico meu cérebro desligava, porque nós descobrimos depois que ao mesmo tempo que o meu cérebro dava comando de um lado para desligar, o outro lado do cérebro dava um start para eu acordar. Então, quando eu ia pegar no sono, eu tinha como que convulsões. Minha cabeça pulava e eu não adormecia de jeito nenhum. Então, vocês imaginam que o tanto tempo sem dormir, o que causou na minha musculatura, o estresse que causou no meu físico e também nas minhas emoções, né? E não demorou nada para que eu começasse a sentir uma dor muito forte na região aqui da escápula, né? A famosa asa que nós falamos, né? E a dor era tão intensa, irmãos, que eu chegava a vomitar. E nada, absolutamente nada parava. E como a minha asa, ela saltou, ela ficou alada, parecia que eu ia voar, realmente a asa ficou muito protuberante, ficou saltada. E o meu braço, imediatamente ele girou, o médico falava que eu tinha como se fosse mão de garçom, porque eu só conseguia ficar com o braço do lado, né, o meu pescoço. Eu tinha muita dificuldade de segurar o meu pescoço, eu não tinha força mais para segurar a cabeça, e eu tive uma ruptura dos nervos desse braço, né, que denervou. E vocês imaginam, eu estava sem diagnóstico nenhum e com aquelas dores terríveis. Mas, em 99, eu conheci o Senhor. Eu me converti por intermédio da Nancy, João, que eu queria honrar essa noite. E eu conheci a palavra de Deus. E a palavra de Isaías 53:4, ela se tornou tão real para mim, tão real acerca da cura de Deus, que eu me apropriei dessa palavra. E por pior que fossem os meus sintomas, eu tinha certeza que Deus era poderoso para cumprir na minha vida aquela palavra. E eu vivia pelo poder da palavra para suportar o nível de dor que eu tinha. Eu fui diagnosticada nesse mesmo ano da minha conversão com uma síndrome rara neurológica. O meu médico era a maior autoridade do Brasil nessa doença, só 35 pessoas com esse caso, e eu era a portadora mais grave da síndrome. Ele falava para o Alexandre: Alexandre, eu ministro os remédios assim no mundo inteiro para todo mundo, eu não sei como é que a Selma reage, eu não entendo o que acontece com o corpo dela, como ela está suportando isso. Ele não conseguia entender. Uma vez ele ministrou um remédio para mim, irmãos, acho que 12, 13 anos atrás, R$400 uma caixa. Ele quase me matou com o remédio. Eu fiquei toda queimada, dentro do nariz, garganta. Eu sentia que eu estava desintegrando com aquela medicação. Então eu nada fazia com que a minha dor parasse. Mas eu conseguia ter uma vida relativamente normal. Eu fui trabalhando como corretora, porque quem vai dar emprego para uma pessoa que fica tanto tempo na cama, com tantas limitações, né? Fazia meus afazeres normais de uma dona de casa, de mãe, né? De esposa, dirigia, andava. Eu andava com a Nancy lá no Taquaral, andava rapidinho, né, Nancy? Mas isso tudo, queridos, à base de muito remédio para dor. Mas é muito remédio mesmo. O que me resultou numa hepatite reacional por conta de tanta medicação. E eu só conseguia suportar tudo isso, queridos, porque eu tinha a palavra de Deus. Era uma esperança para mim inquestionável. Eu tinha certeza do poder de Deus para cumprir a palavra dele na minha vida, né? E nós éramos líderes da igreja, fomos depois supervisores, ministrávamos para casais. E as células eram na minha casa, era uma igreja de células. E muitas vezes, minutos, gente, antes das reuniões, eu estava literalmente prostrada no chão. O Ale brincava comigo, falava que eu entrava no projeto Lagartixa, porque eu ficava grudado no chão mesmo, muitas vezes sem conseguir me movimentar mesmo. E eu clamava para que a glória de Deus viesse sobre mim. E eu profetizava a palavra de Deus sobre mim, para que ela tivesse vida e se manifestasse, entrasse nas minhas células e mudasse aquele quadro que eu estava passando. Queridos, eu me levantava e nós ministrávamos a célula para todo mundo, debaixo do poder de Deus. Porém, com o passar dos anos, eu fui ficando mais debilitada,
E coisas simples, como comer, por exemplo, para mim era muito difícil. Eu tinha que ficar segurando o meu rosto porque eu não tinha mais força na musculatura do rosto. Para lavar a cabeça, eu tinha que jogar a cabeça para frente porque eu não conseguia levantar os braços, porque eles só ficavam perto do meu corpo, né? Dirigir se tornou quase impossível. Tivemos que trocar de carro mecânico para automático, e tudo que eu fazia, para ir numa quitanda, no açougue, eu tinha que levar minha ajudante, porque eu não conseguia fazer movimentos repetitivos. Coisas simples, pegar uma latinha na prateleira, não é pesado para ninguém, só que eu não conseguia repetir o mesmo movimento, que eu já tinha crises, assim, como se tivesse sofrido uma agressão muito intensa, né? E eu passei a ficar 70% dos meus dias na cama. Era da cama para a cozinha, da cama para o banheiro, da cama para a sala, da cama para o culto. E ninguém via aquilo que eu estava passando, porque era uma luta muito solitária. Isso foi bastante difícil para mim, para o Alexandre. Ele trabalhava em São Paulo, a Rejane também trabalhava em São Paulo, minha filha, e eu ficava o dia inteiro sozinha, eu e Deus. E eu falava, Deus, o que está acontecendo comigo? Foi algo assim muito difícil para administrar, eram frustrações. Eu não conseguia trabalhar, eu ia, por exemplo, no mercado, as pessoas me viam, nossa, uma moça desse tamanho não consegue pegar uma sacola, não consegue pegar isso. O julgamento das pessoas, as pessoas olhavam para mim, por eu aparentar saúde, as pessoas achavam que eu estava bem, falavam, é folgada, ou perguntavam, você trabalha? No que você trabalha? Ah, você não trabalha? Você, sabe, é dondoca. As pessoas não sabiam o nível da dor emocional que eu estava, por ficar naquela luta sozinha e sem saber por que eu estava passando por aquilo. Mas a palavra de Deus, ela me renovava. Era tão incrível que a cada dia Deus me dava um limite de graça para passar aquele dia. E no outro dia, gente, isso é sobrenatural, porque no outro dia é como se eu não tivesse passado por aquilo. Deus renovava de uma maneira tão grande a minha fé e a minha força, que eu não sentia mais o cansaço do dia anterior. Eu não sentia a luta do dia anterior, mas eu sentia a palavra me renovando a cada dia, né? Então, só que depois de alguns meses, de alguns anos nessa situação, o quadro foi realmente ficando insuportável e eu fui acometida por uma fadiga incapacitante. Não é que eu estava cansada, como um cansaço de um trabalho normal. Era uma fadiga paralisante, incapacitante, como se eu estivesse embaixo de uma anestesia hack. Eu mal conseguia me mexer na cama. A minha temperatura, gente, despencava em pleno verão, porque eu não tinha mais energia no corpo. Meu batimento cardíaco chegou a menos de 40, pressão 6/3. O Alexandre, vocês iam medir minha pressão, não conseguia pegar minha pressão no aparelho. Ele falava, ela tem pressão de grilo. Ele brincava, né? Tinha pressão de grilo. Então, e sem saber o que estava acontecendo, eu não tinha um diagnóstico. E, de repente, eu comecei a ter uma fome insaciável. Eu comia, me alimentava e fome de novo. Eu acabava de comer, fome de novo. Gente, quando eu falo fome, não é uma fomezinha que a gente tem do almoço para o jantar. Era uma fome desesperadora, como se eu tivesse dias sem me alimentar. E, graças a Deus, Deus nos dirigiu a uma médica, uma nutricionista de São Paulo, que falou, olha, nós não sabemos porquê, mas a Selma não está absorvendo nada. Nós precisamos entrar com uma alimentação integral, senão ela vai morrer. Porque eu não tinha energia para nada, eu não conseguia sustentar o meu corpo. Para nós irmos para São Paulo, para vocês terem uma ideia, eu ia com o motorista, minha mãe ia no banco de trás, e eu, com cinto de segurança, minha mãe ia segurando a minha cabeça, para eu não cair do cinto, porque eu não conseguia suster o meu corpo sentado. E a viagem para mim, gente, era um martírio, porque era um gasto energético que eu não tinha. E a cada dia eu estava consciente de que eu estava morrendo, né? Aí eu fui encaminhada para um neurologista de doenças raras em São Paulo.
E em menos de 2 meses, de um mês, nós havíamos feito mais de 200 exames. Gente, era tudo particular, tudo particular. Era algo assim que me causava um peso muito grande, né? E nos exames não constava absolutamente nada. Só a minha eletroneuromiografia, que constava que eu tinha um comprometimento tanto neurológico, nervoso, quanto muscular, no corpo inteiro. Da cabeça aos pés eu tinha um comprometimento, mas aqueles traçados que mostrava a eletroneuromiografia não era compatível com nenhuma doença que eles conhecessem, né? E novamente eu fiquei sem o diagnóstico. E esse neurologista de São Paulo, ele estava tão preocupado comigo que ele ligava, meu amor, na nossa casa. Ele ligava em casa para saber o que eu tinha, porque já que havia sido eliminada todas as hipóteses de uma doença degenerativa, por que a energia não parava no meu corpo? Ele falava, olha, você é como uma BMW, perfeita por fora, 0 km, mas se não puser gasolina não anda. E você está ficando numa semi-validez e nós não sabemos por quê. Ele falou, nós estamos perdendo a Selma. E ele ligava na minha casa para saber como eu estava. Quando eu cheguei nesse nível de não conseguir falar mais, eu não estava conseguindo mais falar, gente. Se eu falasse, era tão custoso para mim que eu sentia que meu coração ia parar. Às vezes eu olhava para ele e falava, não consigo falar. Aí ele resolveu me dar anabolizantes, injetável e oral, para que eu suportasse o nível de dor. Porque ele falou que o nível de dor que eu estava sentindo era um alerta do corpo dizendo, eu estou desligando, eu estou entrando em falência. E eu tive um fenômeno chamado alodínia, que é quando a pessoa chega no estado de dor extrema, que até a pele dói. Eu fiquei como se eu estivesse toda queimada, eu não conseguia me virar na cama, de tanta dor, de tanta... Era torturante, vocês não podem imaginar. Eu não podia. Nisso, a minha imunidade foi lá embaixo, eu passei a ficar me alimentando com alimento integral, como eu disse, fiquei alérgica a absolutamente tudo que vocês possam pensar, a cheiros, a shampoo, a cremes, a comidas, a tudo. E tudo que eu comia tinha que ser orgânico, esterilizado, sem lactose, sem açúcar, sem glúten, para afastar qualquer problema que pudesse causar mais desgaste do meu corpo. E eu não podia compreender porque eu tinha chegado naquela situação. E eu não podia contar mais com a ciência, porque ninguém sabia o que eu tinha. Esse médico, ele falou assim, olha, Selma, tem alguma doença que está oculta? Eu creio que essa doença ela seja uma doença secundária. Ela tem uma doença aí que está causando essa doença. E ele me encaminhou para um gastro, também particular, professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Nós chegamos lá, gente, o Alê não bateu no médico, ele tem o Espírito Santo. Ele falou para mim, olha, eu nunca vi ninguém com a doença que você tem. Eu não sei absolutamente nada do que você tem, eu acho melhor a gente te mandar para o House. Lembram daquele seriado House, né, que pesquisa? Exatamente, nós vamos mandar você para o House. E o Alexandre ficou super ferido com aquilo que nós estávamos num processo já de mais de 8 anos esperando por um diagnóstico, né? E infelizmente, queridos, por não fecharem um diagnóstico e por cada vez eu ter um sintoma que migrava daqui para lá, uma hora era no intestino, outra hora era no fígado, outra hora era no estômago, porque meu corpo todo estava falhando. Infelizmente, eu fui tida como uma pessoa que estava com um problema emocional, que às vezes, infelizmente, a minha liderança imaginou que eu tivesse um problema emocional, que aquilo lá ia passar, e não consideraram a seriedade do que eu estava falando. Então nós ficamos literalmente sozinhos, nós não recebemos visitas, nada. Eu falei, Senhor, é só o Senhor que me vê, é o Senhor que está me socorrendo. Mas tudo isso, queridos, foi um sofrimento pequeno, perto do que eu experimentei num dia. Aquele dia eu havia passado a tarde toda deitada no colo da minha mãe na sala, e eu olhava para ela, eu falei para ela, mãe, eu estou morrendo. E quando eu falei isso para ela, ela viu minha mãe nunca havia tido nenhum
uma visão, ela viu como que uma onça preta passar pelo meio da sala e ela se assustou muito. E eu olhava para ela e eu falei, eu estou me despedindo da minha mãe hoje. Eu sabia que eu ia morrer. Nisso eu já estava morando na casa da minha mãe, porque eu fiquei tão incapacitada, queridos, tão incapacitada que eu não andava, não era daqui ali, não tinha energia para ficar em pé. Não tinha, era impossível para mim. E aquela noite eu estava no quarto, quando de repente a dor ficou tão insuportável, tão desumana, que eu falo que as 8 cirurgias que eu fui submetida, nada chega perto. Todos os anos pelos quais eu passei por essa enfermidade, nada chega perto do que eu experimentei naquele dia. A dor era tão terrível, que tudo que eu queria era morrer. Eu desejava ardentemente morrer naquele minuto, para que eu queria sair do meu corpo, literalmente, de tanto sofrimento. E de repente eu senti uma presença maligna no quarto. Eu senti como se alguém tivesse sentado na cama, sabe? Parecia palpável aquela presença. E toda a atmosfera daquele quarto mudou. Eu me arrepiei toda e de repente eu senti uma mão me estrangulando. E a dor se tornou tão insuportável, mas tão insuportável, sentindo meu coração parar, quando eu ouço uma voz, eu ouvi mesmo a voz. Onde que está o teu Deus? Onde está o teu Deus, aquele que você acreditou que ia cumprir a sua palavra na sua vida? Onde está o teu Deus? Onde estão os seus pastores? Né? Ninguém acredita em você. E eu ouvi uma risada de escárnio nessa hora. E imediatamente, queridos, eu fui tomada por uma raiva tão grande, mas tão grande, uma tristeza com relação ao Senhor. Eu falei, Pai, por que o Senhor me abandonou? Eu acreditei na tua palavra, Senhor. Por que o Senhor me abandonou? Eu estou aqui sozinha, ninguém está me vendo, Senhor. Mas aí, sempre, queridos, eu escutei novamente. Eu posso acabar com isso agora. Nega teu Deus. Queridos, eu queria tanto sair do meu corpo por causa daquela dor, que eu queria negar o Senhor. Mas acontece que nesses anos todos, né, eu tinha intimidade com Deus. Eu conhecia a voz do meu pastor, eu conhecia a voz do Deus aqui, meu Deus. E eu, pelo Espírito de Deus, eu discerni que não era a voz de Deus que estava falando comigo. Eu discerni naquela hora que era uma luta do reino das trevas contra o reino de Deus pela minha vida. E com esforço, gente, vocês não podem imaginar, sobre-humano, eu me levantei e fui até o corredor da casa da minha mãe, porque eles estavam na sala, e meus pais me viram e saíram correndo. E eu falei, chamei meus pais, pedi para que eles me sentassem na beirada da cama, que eu queria falar com eles. Mas tudo isso, gente, com muita dificuldade. E eu falei, mãe, eu queria negar Jesus. Eu não estou suportando mais. E ela falou assim, filha, o que é isso? Você, todo esse tempo, você não murmura, você não fala contra Deus, foi você quem nos falou do Senhor. E eu falei, não, mãe, eu quero simplesmente morrer. Eu falei para ela, mas eu queria orar antes. Eu queria orar e pedir para que eles me ajoelhassem. E meus pais me ajoelharam no chão. E naquela hora, mais uma vez, o Espírito Santo me fortaleceu e eu orei ao Senhor. Eu disse assim, Pai, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu entrego a Ti. Somente a Ti o meu Espírito, e se hoje for a hora que o Senhor preparou para me levar, que eu possa estar contigo para toda a eternidade, Tu és o meu Deus. E nessa hora, queridos, o meu pai foi arremessado para trás e caiu de costas no quarto. E imediatamente aquela presença maligna saiu do quarto e eu comecei a sentir uma paz tão grande que era inexplicável. A dor foi diminuindo muito lentamente, mas o reino de Deus tinha vindo sobre aquele quarto. A presença de Deus estava naquele quarto e eu comecei a me alegrar. E eu fiquei mais 3 meses na casa dos meus pais ainda. E nesse tempo, Deus falava poderosamente comigo.
E um dia Deus falou para mim: filha, tem amargura no seu coração. Eu falei: não, Deus, eu não falo contra os meus pastores, eu não falo. O Senhor sabe que eu não falo, mas Deus, eu estou vendo, tem amargura no seu coração. E eu comecei a chorar para que Deus limpasse o meu coração. E ele falou assim: você acha que se eu quisesse, o mundo inteiro não teria vindo aqui te ver? Eu tô com você, eu tô nisso. Eu tenho um propósito nisso. Eu falei: pai, o Senhor tem um propósito na minha dor. O Senhor tem um propósito nesse tempo todo que eu estou aqui. E eu comecei, gente, a sentir o amor de Deus de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Daí um mês eu voltei para minha casa, mas com muita limitação ainda. Eu ficava o tempo todo no quarto, lógico, na cama. Eu brinco que era uma manjedoura, não era uma cama. E conseguia fazer poucas coisas mesmo. Com um ano eu comecei a pegar o carro novamente, mas assim, para pegar o carro já era um sacrifício imenso para mim. Várias vezes eu literalmente apaguei no carro, né, Nath? A Nath teve que me socorrer. Uma vez no Taquarel, eu falei: filha, eu tô morrendo. E ela pegou a direção até que a gente chegasse numa ilhazinha. Eu falei: compra alguma coisa pra mim. E ela correu, comprou uma água de coco. E quando eu tomei aquela água de coco, eu senti assim, que uma coisa tinha entrado em mim. Eu apagava na rua, tinha que deitar em um banheiro de restaurante, entrar em estacionamento para pedir socorro durante esse tempo. Até que, depois de 2 anos, o Senhor nos dirigiu para essa casa. E quando nós chegamos aqui, vamos falar com o pastor Kelso. A primeira coisa que eu falei para ele que eu precisava, que ele acreditasse em mim. E ele chorou conosco aquele dia, e ele orou pela gente. E quando eu cheguei aqui, eu estava com uma médica que ela me prescreveu uma medicação que eu não queria tomar de jeito nenhum, porque era meio nova era o negócio. E eu falei assim: não vou tomar isso não, pastor Kelso. O pastor Kelso falou: Selma, sabe quem pode falar pra gente que se isso aqui é bom ou não? O Dr. Pianovski. Entra em contato com ele por e-mail, ele está viajando. Eu falei: ah, tá. Eu falei: não, eu vou falar com o Dr. Pianovski. Falei: ninguém acreditou em mim, não vai ser ele que vai acreditar em mim, um homem tão importante. Ele não vai acreditar em mim. Passou um tempo, o pastor Kelso disse assim: Selma, você falou o Pianovski? Eu falei: ainda não, pastor. Mas o Senhor me encorajou a mandar um e-mail para ele. E eu fui toda formal, escrevi Dr. Pianovski. Ele falou assim: olha, meu DR é do reino de Deus para servir você. E eu senti tanto amor de Deus, queridas, porque ele para ouvir o que eu tinha, para se interessar pelo que eu tinha. Ele estava viajando, e em uma semana ele já havia me mandado inúmeros e-mails. Eu falei para ele, perguntou se eu tinha alguma coisa, algum documento sobre a doença. Eu falei: olha, eu tive que ir para a Faculdade de Medicina de São Paulo para me pesquisar. E eu falei: eu escrevi uma anamnese, eu tenho 5 páginas escritas, porque todos esses anos todos eu pesquiso por conta própria, né? E eu mandei para ele. E ele estava, não sei se ele se lembra, ele estava no aeroporto. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim: irmã, eu estou aqui no aeroporto, não me lembro de onde. E disse assim: o Espírito Santo não me dá paz para perguntar para você o que você sente quando você toma água de coco. O senhor lembra disso? Eu falei assim: nossa, parece que entra vida em mim imediatamente. Ele falou assim: então corre. Ele falou assim: porque eu acho que você tem uma doença que é rara, ela é potencialmente fatal, chama doença de Addison. Queridos, eu corri na internet, fui ver tudo, era eu aquilo lá. Eu só não tinha tido o sintoma mais clássico da doença de Addison primária, que são as manchas marrons na pele e a pele ficar acinzentada. Nisso eu liguei para o meu neurologista, ginecologista, e me antecipei. Falei: olha, o senhor pede uma ressonância do meu cérebro? O senhor pede uma ressonância da minha suprarrenal? E fui pedindo, e quando eu fui para o endocrinologista, eu já estava com todos esses documentos na mão. E, queridos, a gente não sabe por que Deus permite algumas coisas. Eu resolvi levar toda a documentação que eu tinha ido numa endócrina de São Paulo, também professora da Faculdade de Medicina de São Paulo. E eu levei, a hora que o médico daqui viu o meu exame, ele falou: mas como que ela não viu que você tem um problema gravíssimo na suprarrenal?
Já estava lá há 4 anos, queridos. E simplesmente essa médica não viu. E como ela me atendeu, meu neurologista acreditou nela que eu não tivesse nada. Só que ele estava preocupado, como ela não tem nada se ela não para em pé, né? E eu me senti assim, a gente não entende, assim como José certamente não entendeu quando ele foi jogado naquela cisterna, quando o copeiro esqueceu dele lá na prisão, mas naquele tempo nós não entendemos, porque Deus permite certas coisas na minha vida. E eu fiquei com o diagnóstico sem ser feito, sendo que eu já tinha os exames. E ele falou, não, com esse nível de cortisol aqui, ele falou, uma pessoa não vive, uma pessoa se arrasta. E ele mandou fazer o megateste, que era o exame que estava faltando, e realmente deu que a minha suprarrenal estava praticamente parada, que eu não tinha cortisol. E o cortisol, a principal função do cortisol é mandar glicose para as células. E ele também está relacionado ao metabolismo intermediário dos açúcares, das gorduras, das proteínas. Então era por isso que eu tive aquela doença neurológica tão rara, porque eu não tinha nutrientes para o meu sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico. Então uma pessoa sem cortisol simplesmente não vive, ela para, é a gasolina do carro. E eu tinha tanta fome porque eu não tinha dentro do intestino a enzima que faz a quebra das moléculas de açúcar e gordura para transformar em energia. Então foi descoberto que eu tinha, e eu fui medicada, e em poucos meses, queridos, eu já estava andando. Desculpa. Eu estava andando, comecei a fazer seminário para a glória de Deus, e ele disse, olha, Selma, eu não tenho explicação como você está viva, porque essa crise que você tinha, quando a pessoa começa a não andar mais, não conseguir falar, ficar com um batimento cardíaco tão baixo como você ficou, nós chamamos de crise addisoniana. E se a pessoa não for socorrida imediatamente, ela entra em óbito. Queridos, eu fiquei assim durante anos. E eu fui socorrida pela palavra de Deus. Porque eu profetizava a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não abria mão. Eu falava para o Ale, Deus pode me levar agora, mas eu vou morrer crendo. Deus é soberano, queridos. Ele podia permitir que eu morresse, porque Ele é soberano. A vontade dele é que prevalece, mas a minha parte era crer na palavra de Deus. Hoje, queridos, eu estou fazendo fisioterapia porque eu tenho sequelas ainda neurológicas, atrofias, encurtamentos de músculos, de nervos. Eu tenho fibromialgia ainda, mas ele disse que eu tomaria o remédio para a vida toda. Cortisona, no meu caso, a cortisona seria para a vida toda. E há 6 meses eu estou sem nenhum remédio para a doença. A minha cura não tem sido no meu tempo, não tem sido da maneira que eu esperava ou desejava por causa da dificuldade, mas tem sido no tempo de Deus. Tudo é com muita limitação para mim. Eu tenho várias limitações, eu tenho dores ainda muito fortes, todos os dias, não só dia que eu não tenho dores. Mas eu não olho para a minha dor, eu não tenho coragem de olhar para a minha dor e ficar reclamando. Eu olho para a palavra e eu creio firmemente que o Senhor, aquele Deus que me socorreu, é poderoso para aperfeiçoar a obra que Ele começou em mim, e eu ver a cura do Senhor completa em mim, para a glória do nome dEle. Sabe, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus numa passagem muito conhecida de todos nós, mas que Deus tem falado comigo poderosamente através dessas passagens. Ela está em 2 Coríntios 1:20.
acharam? Amém? A palavra diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tem nele um sim e por ele um amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte, por nosso intermédio. E outra passagem está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esta parte também, queridos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Segura essa passagem aí, por favor. Queridos, muitos de nós vivemos uma vida muito distante de tudo o que Deus conquistou na cruz do Calvário por nós e das suas promessas. Simplesmente porque nós não acreditamos a palavra de Deus, o valor e o poder que ela tem. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela está firmada nos céus. Absolutamente nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, nem potestade, nem principados é capaz de validar o poder da palavra de Deus, queridos. Absolutamente nada. Então por que nós não vivemos essa vida plena que o Senhor conquistou na cruz? Por que nós não desfrutamos das nossas promessas? Pela nossa incredulidade, queridos. Nós sabemos pela palavra, que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Mas Satanás, ele trabalha em nós para incutir dúvida quanto à validade da palavra, para fazer que nós duvidemos e questionemos a autoridade da palavra de Deus. Queridos, o fato de eu duvidar, ou você duvidar, não anula em nada, não diminui em nada o poder e a autoridade da palavra, o poder que ela tem para cumprir aquilo para qual ela foi enviada. Mas a nossa submissão à palavra de Deus, o quanto que nós vamos recebê-la na nossa vida, é que vai determinar o quanto real ela vai ser na sua vida e na minha vida. Nós precisamos, queridos, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Nós precisamos literalmente engravidar da palavra. Sabe, como uma mãe que recebe a semente da vida, que é um filho, e sabe que aquele filho vai nascer, vai vir à luz. Nós precisamos engravidar, queridos, da palavra, porque ela virá à luz. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas a palavra vai se cumprir nas nossas vidas. E nós precisamos abortar toda semente maligna de incredulidade que Satanás lançou em nós. Nós precisamos, somos nós quem precisamos fazer isso. Não é o Senhor quem vai fazer. Em Coríntios, Paulo diz assim, para nós levarmos o nosso pensamento cativo, nós temos que vigiar a nossa mente. Nós precisamos derrubar os raciocínios, precisamos derrubar os pensamentos, as doutrinas humanas, os medos que permearam a nossa mente por tanto tempo e sermos renovados pela palavra de Deus. Queridos, a semente que nós gestarmos, ou da vida ou da morte, é a que vai nascer. Nós não podemos nos enganar quanto a isso. O escritor de Hebreus, ele diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. E vai adiante ainda. Ele diz que aqueles que recuam, retrocedem para a perdição. Queridos, a palavra nos traz uma notícia que não nos é muito agradável. Ela diz assim que o reino de Deus é conquistado por esforço. E muitos de nós queremos cruzar as nossas mãos e não lutar pela nossa herança. Eu disse no projeto Mãos que no natural nós construímos cercas elétricas, colocamos até luz de LED, né? Colocamos alarme, colocamos tudo que possa colocar câmeras e protegemos a nossa herança natural. Mas quanto à nossa herança em Deus, o inimigo vem
tenta roubar a nossa herança e nós simplesmente deixamos. Nós não afugentamos o inimigo e ele vai nos roubando e nós permitimos isso. A palavra, como eu li, pois quantas promessas há de Deus, tem ele o sim, por ele amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quer dizer que nós temos que fazer alguma coisa? Temos, queridos. Nós temos que fazer alguma coisa. A palavra também diz que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse, queridos? Temos dentro de nós, queridos, o maior poder desse mundo. É o poder do Espírito Santo, do Deus Altíssimo, que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Esse poder está em nós, queridos. É poder de vida. É poder de vida. É pouco poder. É pouco poder. Acontece que nós olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para aquilo que nós temos nas mãos. Nós olhamos para as circunstâncias. Nós nos abatemos quando o inimigo lança setas contra nós e passamos a ficar caídos, prostrados, murmuramos, falamos contra Deus, contra os pastores, contra a nossa liderança. Nós não queremos, queridos, depender inteiramente de Deus e somos demasiadamente ansiosos durante a espera, principalmente quando Deus simplesmente silencia, como foi no meu caso. Eu vivi um silêncio de Deus durante 12 anos. Deus me ensinou que Ele estava no controle da minha vida, mas havia um silêncio da parte de Deus. Ele estava cuidando de mim, porque eu pertenço a Ele, mas eu não tinha nenhuma direção clara. Nós queremos tudo para agora. Nós saímos agindo pela força da nossa mão, queridos. Irmãos, o que Deus prometeu, Ele me ensinou que nós não precisamos fazer. O que Deus prometeu, nós não precisamos fazer. Nós não precisamos sair gerando Ismael como fruto da nossa ansiedade, como fruto de obra da nossa carne. O melhor fruto, queridos, é o fruto da promessa, né? A palavra diz que bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso fala de nós não murmurarmos contra Deus, né? O Senhor já realizou uma obra completa. Jesus, na cruz, Ele venceu Satanás e Ele dá a sua autoridade, dá autoridade à sua igreja, do qual Ele é a cabeça, para pisar toda sorte de demônios e pisar todo o poder das trevas. Efésios 1:3 diz na palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, onde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais. Exatamente isso. Tudo já está disponível, tudo já está consumado. E como que nós fazemos para pegar isso que já nos está disponível em Deus, no reino de Deus, ao qual nós pertencemos, porque fomos comprados, a nossa dívida foi paga, queridos. Hoje nós ceamos, hoje nós comemoramos o fato de que somos um povo bendito do Senhor, herança bendita, povo redimido, sacerdócio real. Temos entrada no reino de Deus, temos acesso ao Santo dos Santos para acharmos graça em tempo oportuno, queridos. Como que nós chegamos e tocamos na nossa herança? Através da confissão da palavra de Deus. Cristianismo é confissão, queridos. Nós temos que confessar a palavra de Deus. E o que nós temos confessado como igreja? Aquilo que nós temos visto ou aquilo que a palavra de Deus diz acerca de cada circunstância que nós estamos vivendo? O que nós temos falado? Queridos, é muito sério aquilo que sai da nossa boca. Somos profetas de Deus. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 18:20 que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto.
18:7, também Provérbios, diz que aqueles que, do fruto da boca enche o estômago do homem. Não, desculpa. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. Queridos, nós nos enlaçamos com as palavras da nossa boca. Nós temos ligado nos céus palavras de morte. O Senhor nos adverte que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus, e aquilo que nós desligarmos na terra é desligado nos céus. Muitos de nós temos entregue a nossa boca para Satanás, declarando tudo o que é contrário à palavra de Deus e dando a ele legalidade, dando a ele o direito de agir nas nossas vidas e fazer aquilo que é próprio dele: roubar, matar e destruir as nossas vidas, simplesmente porque entregamos a nossa boca para ele. Jesus, a palavra diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E eu creio, queridos, firmemente, que à medida que nós confessamos a palavra de Deus, ela penetra na situação pela qual nós estamos passando e transforma essa situação, queridos. Precisamos reter a nossa confissão de fé na palavra de Deus, porque ela não vai falhar, porque é palavra de Deus, não é palavra de homens. Quando eu penso sobre isso, Deus sempre me faz pensar naquele rio que sai do limiar do trono de Deus, em Ezequiel 47. A palavra de Deus diz que aquele rio saía do trono de Deus e ele vinha até um lago, um lugar onde a água era sem vida, era estéril, por causa que era uma água, por causa da salinidade. E quando o rio de Deus entrou nesta água, a morte teve que sair. Esse rio passou a ter vida, passou a ter um enxame de seres viventes, e até o que estava ao lado, as margens do rio, passou a ter vida. Queridos, a palavra de Deus diz que de nós fluiriam rios de água vivas. Queridos, nós precisamos liberar a palavra de Deus sobre aquele lugar que é morte, para que ela seja esse rio de Deus, e a palavra de Deus penetre nessas circunstâncias e traga vida. Nós precisamos liberar essa palavra, queridos, e trazer vida para onde existe morte. Nós declaramos que o Senhor é nosso pastor, que Ele nos guia a pastos verdejantes, mas na primeira seta que o maligno nos lança, toda a nossa paz desaparece. Há um lugar, a palavra de Deus diz descanso para o povo de Deus, que é a sombra do esconderijo de Altíssimo. Queridos, quando nós nos escondemos aí, que na palavra de Deus absolutamente nada pode nos tocar, e nós podemos descansar, embora as circunstâncias nos pareçam mais adversas, nós podemos descansar na palavra de Deus. Hebreus, queridos, traz um texto tremendo, diz assim: o Senhor nos diz: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram de nada lhes aproveitou, vista não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, o que temos ouvido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Queridos, eu consigo medir a minha fé pelo nível do meu descanso. É como se fosse um termômetro para mim. Quando a circunstância vem e a paz foge, eu vejo que a minha fé precisa ser robustecida, precisa ser fortalecida. Porque quando nós cremos, nós confiamos, e a confiança na palavra nos leva ao descanso. Eu não estou dizendo que isso traz alegria, que uma situação adversa não traz tristeza, não traz cansaço,
Mas mesmo em meio às tribulações, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos estar firmados em Deus. Não se trata de nós negarmos as circunstâncias. Não é disso que eu estou falando. Trata-se de, em meio às lutas, reconhecermos o Senhor em cada situação pela qual nós estamos passando. E saber que, embora o Senhor não nos revele todos os seus planos, nós não conseguimos ver, queridos, o plano de Deus exato, perfeito, completo. Nós vemos em parte. Mas apesar disso, o Senhor quer que nós obedeçamos e confiemos nele. O Senhor quer que nós descansemos na sua palavra. Se nós não nos fixarmos num relacionamento profundo com Deus, nós poderemos ouvir vozes estranhas, queridas, como eu ouvi naquele dia. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. E o pior, nos acostumarmos com essas vozes, ao ponto das circunstâncias falarem mais alto do que a palavra de Deus para nós. É preciso que nós confessemos a palavra de Deus nas circunstâncias pelas quais nós estamos passando, queridos. Precisamos ter uma linguagem espiritual. Muitas vezes, um pai de família, ele perde o seu emprego e a primeira atitude dele é chegar para a família e colocar a situação pela qual a família está passando, ou dizer, olha, daqui um mês eu não vou ter nada, nós não ter nada, eu estou no bico de corvo, eu estou com a corda no pescoço. Queridos, isso é uma declaração do inferno. Não, é claro que esse homem de família não deve negar a situação pela qual está passando, mas há uma palavra profética para ser liberada. Ele pode dizer, eu sei que apesar de eu estar desempregado, eu tenho um Deus que é supridor. A palavra me garante que Ele proverá cada uma das minhas necessidades, que Ele não me deixa, que Ele não me abandona. Queridos, nós precisamos escolher aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Sabe como nós temos vivido, infelizmente, como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que era herdeiro de tudo, mas tinha uma mentalidade de escravo, de servo, e não usufruía da herança. Infelizmente, queridos, nós temos sido uma igreja tímida, uma igreja que recua diante das investidas de um inimigo, que a palavra já nos garantiu que está vencido. A palavra nos diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir como? Na palavra. Da mesma maneira que Jesus no deserto, sendo tentado, resistiu ao inimigo. As nossas armas não são naturais, não são carnais. E a palavra nos diz que a fé, ela apaga todos os dardos do maligno. Queridos, apaga, não é que quebra o dardo, ela apaga. Se nós nos mantivermos numa posição de fé, queridos, o inimigo vai ter que recuar, porque é a palavra de Deus. E muitas vezes, em certas áreas das nossas vidas, nós estamos como que cativos, prisioneiros do inimigo, como que uma fortaleza. E elas podem ser destruídas pela palavra de Deus. Mas o Senhor nos libertou para que nós fôssemos um povo livre, um povo que conquistasse a nossa herança nele. Precisamos ser um povo ousado, uma igreja que anda na revelação e no poder de Cristo. Nessa noite, queridos, eu queria que você estivesse meditando acerca do qual é a sua necessidade, do que você precisa. Você precisa de cura, como eu precisava. Você precisa que o seu filho volte para o Senhor. Você precisa de uma restituição, de um emprego. Você precisa de uma porta aberta. Você precisa que o seu lar seja restaurado. Do que você precisa? O Senhor pode todas as coisas. Ele é Deus de todo poder, de toda maravilha. Eu acho tremendo, queridos, quando Josué, ele envia espias para observar a terra de Jericó, e a prostituta Raabe faz uma declaração que eu acho maravilhosa, a declaração dessa mulher. Ela diz assim: bem sei que o Senhor nos deu esta terra e que os moradores da terra se derretem diante de vós. Queridos, o inimigo treme quando nós confessamos a palavra de Deus diante das circunstâncias. Ele treme, queridos. Ele treme quando nós sabemos do nosso direito vindo pela redenção.
Queridos, toda maldição foi cancelada na cruz do Calvário. Ele perdeu toda a legalidade de roubar a nossa herança. Nós temos que nos posicionar no Senhor, queridos. Somos um povo bendito, sacerdotes do Deus Altíssimo, chamados para reinar na terra. Qual é a situação pela qual você está passando que é impossível para o Senhor? Queridos, eu compartilhei o que aconteceu comigo quando eu voltei para minha casa, fazia mais ou menos um ano que eu estava em casa, e eu estava orando na cama, quando eu tive uma visão de um tênis. E eu não entendi aquela visão, continuei orando, e novamente eu tive a visão de um tênis. E eu ouvi, pega o seu tênis e vai andar, mas eu não andava, eu só andava dentro da minha casa. E eu vi o tênis e eu imediatamente repreendi o diabo. Falei, sai daqui, Satanás, você quer que eu diga que é isso? Mas de repente eu ouvi a voz do meu pai. E aquela voz me encheu de paz. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou andar? O Senhor sabe que eu não ando, eu vou daqui na porta com muito esforço. E nessa hora o Senhor me respondeu na palavra. A palavra que veio sobre Maria, ele disse assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá no seu poder. Queridos, eu me sentei na cama nessa hora. Essa palavra, eu engravidei dessa palavra naquela hora, ela é minha. Embora a circunstância dissesse ao contrário, aquela palavra era minha. E eu chamei a moça que trabalhava para mim, uma senhora cristã também. Eu disse, Nadir, pega o meu tênis, me ajuda a calçar que eu vou andar. Nessa hora, queridos, ela é daquela igreja do reteté, né, do sapatinho de fogo. Ela começou, Espírito Santo, glória a Deus, Espírito Santo, glória a Deus. Queridos, eu parecia um bife e a milanesa, quando ela me enfatumou inteira de óleo, ungiu a cama, ungiu a parede. E eu falei, me ajuda, Nadir, eu vou até a porta. E ela foi até a porta. Ela falava uma palavra, ela ficava Espírito Santo, e eu fui até a porta e ela me levou até o portão. E quando eu olhei para a rua, eu pensei assim, eu sou louca, né? Mas o reino de Deus é para os loucos mesmo. E eu vou. Eu olhei para o meio da rua e falei, é impossível atravessar isso. Naquele momento eu entendi que Deus, Ele não abre o caminho para nós irmos. Ele abre à medida que nós vamos pela fé. E eu falei, eu vou, Deus. E fui, queridos. Eu me senti o próprio Forrest Gump. Vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Os primeiros passos eram tão difíceis, mas de repente eu estava andando em desabalada carreira pela Eulina e comecei a me ver de um tamanho que vocês não têm noção. A minha cabeça parecia que ia tocar a copa das árvores. Eu ia baixando, porque eu enxergava um gigante e pisava, pastor Kelso. Eu falei, todo mundo vai pensar que eu sou maluca, porque eu me enxergava grande. Queridos, eu não consegui parar de andar em menos de 40 minutos. Olha que eu cheguei em casa, depois de 40 minutos, eu caí na cama e Deus me falou, este é o nível de fé que eu quero que você caminhe na minha palavra. A minha palavra tem poder em si, a minha palavra tem poder nela. Eu fiquei 5 dias depois, queridos, na cama, sem andar. Mas eu tinha entrado numa nova dimensão de fé. Eu não era mais aquela célula. Queridos, e nesse tempo, quando eu estava me firmando, o Alexandre foi diagnosticado com um câncer super agressivo. E eu, com toda essa força que eu tinha em mim mesmo, claro que não era minha, era do Senhor, eu cuidei deles, querido. Eu ia para o hospital, no centro médico. Eu pegava toda a minha maturinha, todo o meu remédio integral, toda a minha comida que eu ainda não estava absorvendo. Eu chegava no centro médico, passava pela cancela, estacionava o meu carro. Falava, Deus, agora é contigo. Eu já tinha experimentado aquele motorzinho espiritual, né? Eu sabia que o negócio funcionava. Eu falei, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre mim. Cumpra-se em mim a tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. Queridos, eu atravessava aquele centro médico inteirinho. E na mesma semana minha mãe, queridos, com câncer. Na mesma semana foi operada. O médico olhava para mim e falava, não era você que estava no andar de cima? Eu falei, eu mesmo. Ele
não compreendia, eles me deixavam entrar na UTI com a Lene. Eu ficava dentro da UTI. Vocês podem acreditar nisso? Eles me deixavam entrar porque eles sabiam que eu tinha algo que era perigoso, né? E eu ficava na UTI com ele. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é carregada de poder. E quando o Senhor libera a palavra dele, ela se cumpre. O Senhor espera de nós obediência. Eu vejo isso quando Josué cercou a muralha de Jericó. A palavra diz que o Senhor deu a sua palavra para Josué de que entregaria o rei e os valentes daquela cidade na mão deles. Mas ele deu uma ordem para que eles rodeassem aquela cidade por 6 dias, uma vez por dia, e depois no 7º dia, 7 vezes por dia. Que depois no som das trombetas dos sacerdotes, aquela muralha cairia. Queridos, quantos sabem que som de trombeta não derrubou muralha nenhuma? Aquela muralha, queridos, caiu no exato momento em que Deus liberou a sua palavra. Ele empenhou a sua palavra. Mas o Senhor prova a nossa obediência e faz um milagre à medida em que nós obedecemos a sua palavra. Queridos, para terminar, sofrimentos e dificuldades nunca acabam tão rápido quanto nós queremos. Esperar pela intervenção de Deus muitas vezes exige de nós o máximo da nossa força, o máximo da nossa força mesmo. Mas permanecer fiel a Deus, a sua palavra, é que vai fazer com que nós nos aprofundemos num relacionamento com Ele e o conheçamos melhor. As tribulações e as dores, elas fazem com que nós questionemos a bondade de Deus. Mas é uma oportunidade, queridos. As tribulações é uma oportunidade. Quando nós permanecemos fiel para provar a bondade de Deus. Lamentações 3:25 diz que bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Para a alma que o busca. E se o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, a nossa espera, ela não vai resultar em frustração, não vai resultar em dor, em perda, mas vai resultar na bondade de Deus. Por isso, eu me empenho para esperar firmemente a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Queridos, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado de incredulidade. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, diante das circunstâncias pelas quais nós passamos. E nós passamos a questionar o tamanho do nosso Deus, achando que Ele não é possível a situação ser revertida. Precisamos nos humilhar diante de Deus e nos arrependermos do pecado da incredulidade. A fé na palavra de Deus é a vitória que vence o mundo. Amém. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Igreja, que nós sejamos achados como aqueles que em Apocalipse diz assim, eles o venceram o maligno, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que a confissão da nossa boca esteja sempre de acordo com a palavra de Deus. Amém.